Moneta, sempre aqui com a gente, um abraço, meu irmão, dizendo, mestre, começando a achar que o problema desse esporte é o técnico. Henderson já estaria encaixado com saldo 15 mais, né? Mais 15. Dito isso, Henderson nunca mais. Amém. A base do esporte, ela com o Henderson, ele, obviamente, tem todos os méritos de ter encontrado um encaixe rápido, mas aquele time do ano passado, havia uma expectativa de que aquele time começaria bem. Aquele time tinha a base em 2022, ele fez alguns encaixes. Do trabalho do próprio não Henderson. Era um novo time. Havia essa expectativa quando começou. Não sabia que ia começar num nível tão alto, de fazer boas partidas, de que teria um bom desempenho, considerando o estadual e Copa do Nordeste, sim. Mas com ótimas partidas, que, por exemplo, Wagner Love chega ali no retorno, tem uma boa participação no retorno de 2022, fica e começa muito bem a temporada. Juba começou muito bem a temporada, então individualmente tinha algumas peças que estavam bem, então havia uma possibilidade maior daquele time ter rendido. Esse agora é um time completamente modificado, o ataque é inteiramente novo, a própria dupla de zaga já é uma nova dupla de zaga, Thierry está ali, mas já teve um trio com outro nome, Cassiano, com Castan havendo encaixes, volante, mesmo Fabinho tendo sido remanescente, mas já ficou na reserva, está tendo essa mudança. Os laterais são diferentes também, porque ainda começou com Cariús, que começou muito bem. Cariús foi uma contratação naquele ano, mas que começou muito bem. Depois teve aquele rolo todo, né? E talvez até volte agora, mas enfim, o Felipe entrou já na metade do campeonato. E, enfim, o processo de montagem do esporte desse momento, a comparação não é correta com esse momento do ano passado. O desempenho do ano passado era esperado que fosse um bom desempenho, não tão bom porque, repito, assim, o nível foi acima do que se esperava, mas se esperava sim desempenho. Esse agora é um processo que está se testando ainda. Formação tática, o time está tendo formações diferentes, as escalações estão sendo formadas, até jogadores da base estão sendo testados, coisa que Henderson não fez muito ano passado. Por exemplo, já teve o Lucas André, para dar um exemplo, Fábio Matheus ganhando mais espaço. Então, a própria base está sendo testada. Então, nesses pontos que eu estou citando, na minha opinião, Souza está certo. Só que, nesse momento, o Sport está jogando só o Campeonato Pernambucano. E fez 4 partidas, um clássico, mas é um clássico com o Santa Cruz em sua pior crise na história, uma limitação financeira gritante para montar o time, e o Sport não fez nenhum bom jogo. A questão é que o Sport não fez um bom jogo contra o Santa. O Sport não fez um bom jogo contra o Santa, contra o Maguari, contra o Petrolina e contra o Retrô foi atropelado. Então, essa é a questão, porque mesmo com esse mínimo, mesmo com todos esses ajustes, com essa montagem de elenco, com esses testes na escalação, com esses testes na formação, mesmo com tudo isso, dá para jogar melhor do que jogou hoje contra o Maguari. Porque, assim, você pegar esse elenco se conheceu, esse elenco sendo um elenco de 2,5 milhões, o Maguari sendo de 150 mil reais. Esse elenco se conheceu há pouco tempo, estão lá, alguma pré-temporada, mas se conheceu há pouco tempo. Você consegue imaginar que algum treinador vai conseguir fazer uma apresentação melhor do que hoje? Eu consigo. Eu acho que existem treinadores que conseguiriam extrair mais desse time já hoje. Então, essa parte fica no colo de Souza. Os testes que ele está fazendo nos jogadores, nas escalações, e mesmo na forma, em jogadores da base, jogadores contratados e na formação, tudo isso, eu estou do lado desse trabalho. Mas mesmo com tudo isso, dá para fazer melhor. Porque até agora são 4 jogos, multipliquei 90 vezes 4, 360 minutos, e o Sport não jogou bem. São 360 minutos onde o Sport não jogou bem. E todo mundo, 1-1 no Santos, se terminasse 1-1, todo mundo teria achado ruim o empate, mas inclusive todo mundo terminou 2-1, pô, beleza, ganhou o clássico, mas ninguém saiu, porra, dominou o Santos. Não, eu não vi pelo menos ninguém achar que o Sport fez uma partida boa contra o Santos. Não. Inclusive, até para encerrar essa primeira fala, tanto a vitória contra o Santa como a vitória contra o Maguari, e é por isso que as vaias têm lá a sua razão, eu acho que tem razão, porque o torcedor entende um pouco de futebol também. O torcedor sabe que contra o Santa a vitória veio num erro gravíssimo do zagueiro do Santa, e a vitória contra o Maguari veio num erro gravíssimo do goleiro do Maguari. O Sport ganhou 2 jogos seguidos sem que as jogadas tivessem sido construídas. Ou seja, foi o adversário errando de forma fatal para gerar... E contra o Petrolina foi um gol de pênalti, que ainda deveria ter voltado. Que ainda teve invasão. Veja só. Aí no outro jogo tomou 4 gols no primeiro tempo. Então, assim, são 4 partidas ruins. Então, eu acho que a insatisfação, se fosse um jogo da Série B, esse jogo, mesmo com essa atuação, não teria tido vaia.
Porque na Série B você sabe que o jogo é mais encardido, você sabe que ali você está batalhando um nível de competição muito mais alto. Mas nesse do Pernambucano, onde você é, com muita distância, o elenco mais pesado do campeonato, não dá para normalizar tantas atuações ruins em sequência. Exatamente. E a falta de evolução preocupa, né? Isso é algo que realmente deixa o torcedor com ativo lastro, né? Ativa a bagagem negativa em relação ao trabalho desse bem.